Queridos, hoje estamos dando início a mais uma série, ao estudo de mais um livro da Palavra do Senhor. Nós estamos começando hoje um projeto de estudarmos sequencialmente todo o livro de Atos. E é um prazer estudar esse livro maravilhoso. Eu espero que você perceba ao longo do tempo o quão proveitoso, o quão interessante é para a nossa vida hoje esse livro de Atos. O plano, e planos são mudados de vez em quando, mas o plano é de levar cerca de 60 mensagens para lidar com esse livro, pouco mais de um ano, a gente vai gastar com o livro de Atos. Eu faço um desafio para você, para começar a lê-lo. Pega do começo, vai lendo, não precisa esperar eu chegar lá no final, não. Você pode ler agora e saber o que acontece no final da história. Hoje nós vamos tratar apenas de 5 versículos. Atos 1, de 1 a 5. E eu peço que você acompanhe a leitura da palavra do Senhor com atenção, com reverência e com fé. Assim diz a palavra do Senhor. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pelo livro escrito por nosso irmão Lucas, centenas, milhares de anos atrás, e que conta sobre o início da vida da igreja, sobre a continuação da obra de Cristo. Nós pedimos que o Senhor abençoe e abra nossos corações para entender essa mensagem de hoje e nos dê amor pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Talvez não passe uma semana sem que você tenha uma tarefa diante de si que você não perceba como grande demais. Seja algo que você tem que fazer no seu trabalho, ou uma coisa que você tem que fazer na sua casa, ou lidar com seus filhos, com suas crianças, e você pensa, isso é pesado demais, eu não sei como fazer isso. Quando se trata do nosso trabalho na igreja, as coisas que fazemos aqui junto ao povo de Deus, muitas vezes passamos pela mesma sensação. A ideia de que a gente não é capaz de alguma coisa. Talvez vocês, por exemplo, que são professores das crianças, sábado à noite você está lá ansioso, a mão está suando, você está pensando nas crianças e será que você vai ser capaz de manter a atenção das crianças, explicar a historinha direitinho? Talvez você não esteja nem pensando no que eu estou falando, porque você vai dar aula em seguida. Será que eu estou à altura de ensinar as crianças? Vocês da música, alguns mais experientes, outros começando ainda, certamente houve um tempo, se é que ainda não é esse tempo, em que você fica pensando nos acordes e na música e na letra, e você pensa, será que eu vou ser capaz? Será que eu vou conseguir fazer sem bagunçar tudo? Vocês músicos, vocês lembram da primeira vez que vocês tocaram aqui na igreja, ou em qualquer igreja? O nervosismo, a apreensão, será que eu estou à altura dessa tarefa? E você que dá aula, você que ensina, você que prega, você que dá aula para os adultos, a mesma coisa. Paulo, certa vez, pensando acerca do ministério, ele falou, quem é suficiente para tal coisa? Não tenha dúvida, meu caro, quase todo domingo que eu subo aqui, eu sinto esse mesmo peso. Será que eu estou à altura da tarefa? Quase todo domingo eu venho aqui para o púlpito com muito medo. E o problema tende a ser quando eu não venho com medo. Normalmente é quando dá chabu em alguma coisa. Lembra da primeira vez, você que dá aula, você que prega, lembra da primeira vez? A preocupação em ser claro e ensinar? Queridos, a Bíblia chama todo cristão a ser parte da obra de Cristo. A Bíblia deixa isso claro que todos vocês que são discípulos de Jesus, sem nenhuma exceção,
são chamados a serem parte da obra de Cristo, a de alguma forma se envolverem. E talvez você tenha uma certa relutância em se envolver, por você achar que você não está à altura do desafio, por você achar que talvez que a única coisa que você sabe fazer não seja algo muito importante, algo muito útil, algo que qualquer outro é capaz de fazer. E talvez nisso você relute em se envolver na obra de Cristo. Mas hoje a gente vai continuar a história de Jesus, que nós começamos no Evangelho. E nós vamos ver juntos que nele nós temos tudo o que precisamos para, na nossa fraqueza e na força dele, cumprirmos a tarefa que ele nos deixa. Hoje, queridos, nós vamos ver em resumo que Jesus continua trabalhando. Jesus continua atuando. E para isso ele prepara a sua igreja e dá para a sua igreja tudo o que ela precisa para resistir aos tempos. De novo, Jesus continua atuando, Jesus continua trabalhando nesse mundo. E faz isso pelo meio da sua igreja, por meio da sua igreja, para seguir e resistir nos tempos. A gente vai ver isso em alguns pontos, com calma. Primeira coisa que a gente precisa entender, então, é essa ideia de que Jesus continua trabalhando, de que a obra dele continua sendo feita. Dá uma olhada no verso 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Irmãos e irmãs, esse é um dos livros mais fascinantes e empolgantes dos livros históricos. E é muito interessante, você certamente já leu ou conhece o que se passa no livro, é muito interessante a gente fazer uma comparação entre o começo e o final da história. Essa história começa em Jerusalém, a cidade santa, mas uma cidade relativamente pequena, numa província remota, num canto qualquer do Império Romano. Essa história termina em Roma, a cidade eterna, capital daquele gigantesco império. Essa história começa com uma dúzia, um punhado de homens e mulheres assustados e confusos, e desentendimento geral. E ela termina com cristãos em toda parte, igrejas estabelecidas em toda parte, e um corpo de teologia, um corpo teológico sendo produzido que é inigualável na história do mundo. Um bando de medroso virando uma igreja internacional e ousada. Como nota um autor, ao longo do livro a gente nota uma profunda sensibilidade dos apóstolos e do povo de Deus às coisas culturais, às variadas culturas de cada época, trazendo uma mensagem eterna e transcultural para ser relevante em cada cultura. Uma mudança significativa, porque a gente vai de um pessoal nacionalista para culturas distintas. O que aconteceu? O que acontece ao longo desse livro? O que acontece que a gente começa pequenininho e confuso e termina gigantesco e impressionante? O que acontece? Cristo acontece. Jesus Cristo acontece. Essa é a história do que aconteceu. Como que isso se passa? No verso 1 e 2 a gente já tem uma pista. Olha de novo. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que o quê? Que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Essa já é uma pista interessante do fato de que Jesus continua trabalhando. Após a sua ressurreição, ele sobe aos céus e não para de trabalhar. Ali continua o trabalho. Uma coisa importante a gente notar nesse livro que hoje começamos é o que Lucas falou no começo do livro anterior. Naquele livro a gente vê o que Jesus começou a fazer até a sua ascensão. E aqui a gente vê da ascensão para frente o que Jesus continua fazendo. Irmãos e irmãs, entendam isso. Jesus não parou de agir nesse mundo no momento da sua ascensão. Jesus continua agindo. Jesus continua trabalhando. Mas como é que ele trabalha se o seu corpo não está mais aqui? Seu corpo está aqui. Nós somos o corpo de Cristo. Jesus continua trabalhando e o seu corpo que age nesse mundo é a sua igreja, é o grupo dos seus discípulos. O seu Espírito está aqui. O seu Espírito nos conduz e nos dá poder e nos anima e nos leva adiante. Estudiosos deixam cada vez mais claro que o objetivo de Lucas era escrever um único livro, um único trabalho, o que chamamos de Lucas Atos. Nessa época, os livros eram escritos em rolos de papiro, e os estudiosos dizem que papiros com maiores do que 12 metros de comprimento seriam muito difíceis de carregar.
Então, provavelmente, isso levou Lucas a dividir o seu projeto em duas partes. A primeira parte, o Evangelho segundo Lucas, conta desde as promessas do nascimento até a morte e a ressurreição. E depois o segundo papiro, o segundo livro que o mesmo Lucas escreveu, cuida do que acontece dali para frente, mas é uma obra de Cristo. Não é o que Jesus fez e depois o que a igreja faz. Tire isso da sua cabeça. O livro de Atos é a história de Jesus Cristo agindo nesse mundo por meio da sua igreja. O livro em grego simplesmente se chama Atos, um título um tanto discreto. Em português a gente costuma chamar de Atos dos Apóstolos, e é um título adequado. Afinal, boa parte do livro mostra justamente o esforço apostólico em pregar e discipular, levando adiante as notícias. Alguns autores sugerem um título mais desenvolvido, algo como Atos do Espírito Santo, porque o Espírito é enviado para guiar a igreja. Outros falam Atos do Espírito Santo na igreja de Jesus por meio do seu povo. Por quê? Por que insistir nessas coisas? Porque é importante que a gente veja, queridos, que não se trata de uma separação. Jesus trabalhou, agora os apóstolos trabalham, não é isso. Tudo o que acontece nesse livro é a ação do próprio Senhor Jesus Cristo no poder do seu Espírito. No final de Marcos, semana passada, a gente falou sobre um verso que meio que resume a história do livro de Atos, que diz que Jesus cooperava com os discípulos no que eles faziam. É isso que a gente está vendo, porque esse livro vai contar o desenrolar da obra trinitariana. Note bem, o plano do Pai, executado na história pelo Filho, sendo aplicado e testificado pelo Espírito Santo. É o plano, é o desenrolar de um plano eterno feito pela própria Trindade. E Ele é tão bondoso que Ele permite que a gente participe. Ele podia fazer tudo sozinho, mas na sua graça, Ele quis não só nos salvar, mas fazer com que sejamos parte do próprio plano. E de certa forma, a história do livro de Atos não acabou. A história do livro de Atos continua. Nossa história é a continuação desse caminho. Nossa igreja aqui, Igreja Presbiteriana Semear, existe porque o pessoal lá em Atos levou a sério o que Jesus falou e, pelo poder do Espírito Santo, começou a lembrar o testemunho para todo o mundo. Irmãos e irmãs, tem um mundo de diferença entre você pensar na igreja como o local onde nós falamos e testemunhamos acerca de Cristo, e você pensar na igreja como o lugar onde nós falamos e testemunhamos acerca de Cristo, ao mesmo tempo em que fazemos e continuamos a sua obra. A igreja não é simplesmente um lugar de contar a história e lembrar o que foi feito. Ela conta a história ao mesmo tempo que ela vai adicionando capítulos à história. Nós continuamos, queridos. Nós somos a obra de Cristo aqui nesse mundo, 2000 anos após aqueles eventos da morte e da ressurreição. A história continua. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Jesus continua atuando. É Jesus quem atua em todo o livro de Atos. É por meio do seu Espírito que a história acontece. É por meio do Espírito de Cristo que 12 discípulos assustados viram milhares de crentes ousados. Não pense em Jesus meramente como uma figura histórica de 2000 anos atrás. Ele continua atuando. O que Ele fez naquela cruz continua válido e é central para o que nós fazemos. Todos os que em qualquer lugar do mundo se arrependem e creem, têm parte nessa obra, têm parte nessa história. De Deus nós somos cooperadores. Jesus atua até hoje, por meio da sua palavra pregada. Toda vez que a palavra de Cristo é pregada, Jesus está falando com a sua igreja. Toda vez que nós celebramos o sacramento da ceia, o Espírito nos une a Ele. Toda vez que falamos em nome dEle, somos o seu corpo, agindo e pregando. Querido, toda vez que você faz o seu trabalho na igreja, seja qual for, seja ajudar no boletim, seja ajudar na recepção, seja trabalhar com as crianças, seja o que você estiver fazendo, desmontando equipamento de som, você está cooperando com a obra de Cristo. Você é parte da história que o Senhor Jesus está escrevendo. Por menor que pareça o seu trabalho, ele é importante. Deixa a seriedade disso tomar conta do seu coração. Todos somos chamados a trabalhar. Todos somos chamados a nos envolver. Por menor que pareça humanamente a tarefa, é a história de Cristo sendo escrita aqui na terra. Esse é o nosso primeiro ponto. Guarde isso no coração. Jesus continua atuando.
A segunda coisa que a gente vai ver hoje é como a atuação de Cristo na história resiste a qualquer escrutínio, a qualquer exame, qualquer tentativa que seja feita de derrubar a obra de Cristo, essa tentativa é derrubada em si. Aqui vale a pena a gente notar a conexão com Lucas 1, o texto que a gente leu mais cedo. Volta na sua Bíblia lá comigo para Lucas 1. Olha só o que o mesmo autor diz no começo do seu primeiro livro. Você nota a conexão de Teófilo, mesmo recipiente, mas veja o que ele diz. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram, note isso, testemunhas oculares e ministros da palavra. Olha o que Lucas está fazendo. Ele foi fazer uma pesquisa histórica em que ele entrevistou testemunhas oculares, ministros da palavra acerca daqueles fatos. Verso 3. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Note que esse prefácio ele se aplica também para o livro de Atos. O projeto é o mesmo. Lucas fez uma enorme pesquisa histórica, em que ele foi atrás das testemunhas, em que ele investigou os fatos e quis escrever um livro contando toda a história de Cristo até aquele momento, para que nós pudéssemos ver e ter certeza, crer. É o que Lucas declara aqui para esse homem chamado Teófilo, a gente não sabe quem era, mas que ele fala de testemunhas, ele fala de ministros, e o objetivo era para que tivesse plena certeza das verdades em que fomos instruídos. Queridos, esses livros são uma defesa, uma apologética histórica da obra e da vida de Jesus. Lucas, entre os autores do Novo Testamento, é um dos que tem o estilo mais acadêmico, um grego mais refinado, mais difícil para pregadores lerem e estudarem. Trata-se de um estudioso, um médico que, por formação, resolveu fazer essa pesquisa e levantamento cuidadoso, e sua capacidade histórica ela é elogiada e reconhecida mesmo em meios seculares. Em certas coisas, ele é mais rigoroso que diversos historiadores seculares dessa época. É impressionante quando você vai lendo o livro, Lucas consegue descrever o sabor de culturas diferentes, a atmosfera de cidades diferentes. Você percebe a obra de um bom escritor, fazendo com que você se sinta em lugares diferentes do mundo. Quando ele vai descrever títulos de governadores, de autoridades, ele usa os títulos corretos da época adequada, uma pesquisa extremamente cuidadosa. Esse livro é uma obra majestosa, inspirada pelo Espírito de Deus. E Lucas, no seu entendimento da história, faz um trabalho exímio de levantar fontes, investigar, checar as histórias, ver como foram os fatos. Pensa nisso, fazer história nessa época era muito mais difícil do que hoje. Você não podia mandar um e-mail para a fonte para saber como foi, você tinha que viajar. Você não podia buscar na internet os jornais dos dias para saber o que aconteceu. Envolvia uma pesquisa difícil. E é interessante ver a visão histórica do autor. Lucas, porque tem um pensamento bíblico, não vê a história como algo cíclico, como alguns pensam. A história é cíclica, se repete. Lucas tampouco vê a história como simplesmente a história do conflito de classes, como alguns pensam, ou como simplesmente o acaso, forças levando o mundo, a humanidade em diante. Não, não. Lucas tem o seguinte entendimento da história. A história é o desenrolar do plano eterno de Deus. A história desse mundo é o desenrolar do plano que Deus fez eternamente. Ele conduz cada passo, Ele conduz cada encontro, Ele conduz cada evento para onde Ele quer conduzir, para a grande consumação de todas as coisas, no retorno do nosso Senhor Jesus. Lucas, ao tratar de história, ele não trata como simplesmente uma sequência de fatos curiosos, ele trata como um plano que vai se desenrolando. Queridos, entenda o seguinte, a história de Cristo resiste a qualquer exame. Os fatos do Evangelho resistem a qualquer exame, a qualquer escrutínio. Olha o verso 3 de Atos, volta para Atos 1, por favor. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo,
com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O que aconteceu depois da ressurreição? A gente não sabe detalhes, a gente não sabe tudo o que aconteceu, a gente teria curiosidade de saber, mas Lucas dá aqui um resumo. Ele diz que por 40 dias entre a ressurreição e sua ascensão, Jesus andou pela terra, encontrou os discípulos, gastou tempo com eles. Mais para frente a Bíblia fala que ele comeu com eles. Jesus não era um fantasma, Jesus não era uma aparição, não era um vulto, era Jesus em carne, no seu novo corpo incorruptível. E ele andou pela terra, ele comia com o pessoal e ele mostrou-se real. Queridos, o Evangelho não é uma probabilidade histórica, ele é uma certeza histórica. É a centralidade da igreja cristã, é o fato de que Jesus, na história, viveu, morreu, ressuscitou, no tempo e no espaço. Se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, então nós ainda estamos em nossos pecados e somos os mais infelizes dos homens. Mas Jesus fez questão de, naquele tempo que ele passou na terra, andar e aparecer para mais de 500 pessoas, para não deixar nenhuma dúvida de que ele de fato tinha voltado dos mortos. E a ressurreição servia para provar para todo mundo que ele era quem ele dizia que era, o próprio Filho de Deus. Irmãos e irmãs, nós não precisamos ter medo de investigação histórica. Cada vez mais a arqueologia e outras assim confirmam os relatos bíblicos sobre cidades, sobre batalhas, sobre personagens. A gente não precisa que a ciência prove a Bíblia, não é isso. A Bíblia é a palavra de Deus auto-autenticada. Mas a gente não precisa de maneira nenhuma ter medo que a história ou as ciências desprovem a Bíblia, mostrem que ela é falsa ou algo assim. Peraí. Se a gente não precisa ter medo disso, por que então que tem tantos biólogos, geólogos, historiadores, psicólogos, sociólogos e tantos outros que examinam o mundo e dizem que têm evidências contra a palavra de Deus? Como é que isso funciona então? O que acontece, queridos, é que muitas vezes os cientistas, os historiadores e outros já partem do pressuposto de que a Bíblia não pode ser verdadeira. Porque eles partem do pressuposto de que o sobrenatural não existe. E se é que existe Deus, é um Deus que não intervém na história. Então o que acontece? Os geólogos, os sociólogos, os biólogos descrentes constroem o seu sistema de forma a tentar nos seus corações provar que a Bíblia é falsa. Mesmo que ele esteja fazendo isso de maneira inconsciente, ele quer mostrar que aquilo que ele sabe que é verdadeiro não é, e por isso contradizem. Por exemplo, biólogos vão criar uma teoria como a teoria da evolução, para tentar negar aquilo que a Bíblia ensina sobre a criação. Porque a Bíblia nos ensina. Se os céus proclamam a glória de Deus, como diz o Salmo 19, se os céus proclamam a glória de Deus de maneira que todo mundo pode ver, por que é que, como diz o Salmo 14, tantos dizem no seu coração, não há Deus? Por quê? A Bíblia nos explica isso. Lá em Romanos 1, a conexão é feita. A Bíblia diz que, embora a verdade sobre Deus, os atributos de Deus sejam claramente reconhecíveis nas coisas que foram criadas, por causa da rebelião do coração humano, nós, na nossa natureza, olhamos para a beleza de Deus e negamos que ela existe. Nós olhamos, por exemplo, para os nossos queridos seres humanos presentes aqui, ao invés de verem como eu olho para vocês e vejo em cada um de vocês imagem de Deus, evidência da existência de Deus, o descrente olha para vocês e vê tempo, espaço, acaso, gerando um conjunto de carne, evolução. É porque fizeram uma análise racional dos fatos? Não, a Bíblia explica o coração do descrente. É porque ele se recusa a ver. Porque na sua rebelião do coração, ele tapa os olhos, ele coloca algo diante de si que o impede de ver corretamente como o mundo funciona. Romanos 1 explica isso para a gente. O que o ser humano caído faz? Ele usa os dons que Deus deu para negar o próprio Deus. A ciência feita sem esse objetivo rebelde de negar a existência de Deus, sempre irá concordar com a verdade revelada de Deus, com a Bíblia Sagrada. Sempre que a ciência é feita de maneira correta, não negando a verdade de Deus, mas partindo dela, a ciência sempre vai chegar às mesmas conclusões que a palavra do Senhor.
Por que eu estou dizendo isso? Porque ao longo do livro de Atos, nós veremos diversas ocasiões de ação sobrenatural. Nós veremos coisas acontecendo na história que, de acordo com as lentes míopes da ciência, não podem acontecer. Milagres, demonstrações de poder, coisas que, segundo a suposta sabedoria desse mundo, não acontecem. Nós veremos coisa ao longo desse livro que a sociologia chamaria de mecanismos de opressão e domínio e controle. Nós veremos coisas que a psicologia moderna chamaria de auto-engano, poder da sugestão e outras coisas. Nós temos que ser cuidadosos para não usar os olhos da ciência secular para analisar aquilo que vem de nós do próprio Deus. Eu te convido, meu caro, você que está presente aqui, talvez você que não seja um seguidor de Cristo, talvez você que seja um cético, que não sabe bem se dá para crer nesses relatos, eu te convido a examinar o seu próprio coração. Porque você também tem pressupostos, você tem coisas que você crê, crenças pré-concebidas acerca desse mundo, sobre o que é possível e o que não é possível. Você usa óculos coloridos que mudam como você vê o mundo, todo mundo tem isso. Às vezes você precisa refletir e checar, porque talvez você leia Atos e você pense, um tempo pré-científico, onde as pessoas usavam explicações sobrenaturais para coisas que elas não conseguiam entender. Mas o convite é para que você examine o seu coração, os seus óculos, as lentes pelas quais você vê o mundo. Jesus vem trabalhando, e a sua obra vem resistindo a todo escrutínio. Seja a história que busca olhar os fatos, seja a ciência que busca examinar o mundo, a obra de Cristo não é parada. E eu te convido a, nessa caminhada pelo livro de Atos, andar conosco, checando essas coisas. Esse é o nosso segundo ponto. A obra de Cristo na história resiste a qualquer escrutínio. Por fim, vale notar que Jesus continua agindo e age preparando a sua igreja para essa missão. Olha o verso 3 novamente. A partir da metade do verso. Aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Queridos, vocês notaram algo que aparece logo no começo, no verso 2, depois de haver dado mandamentos ao povo de Deus. Jesus Cristo subiu aos céus, e semana que vem a gente vai falar com mais cuidado sobre o significado dessa ascensão, mas ele deixou mandamentos para a igreja, ele deixou ordens para a igreja, ele deixou uma missão para todos nós. Veja bem, não são apenas sugestões. Alguém já falou que os 10 mandamentos não são 10 sugestões. Os mandamentos de Cristo não são meras ideias. Já que vocês não estão fazendo nada, quem sabe vocês podiam se ocupar em... Não, Cristo deixou ordens específicas para a igreja, uma delas é a grande comissão, a gente vai falar mais dela semana que vem, mas é importante você ver desde já que Cristo tinha expectativas acerca da sua igreja, que Jesus esperava que o seu corpo fosse em frente, em ação e em trabalho, que fosse ativo nas tarefas que recebeu. E o livro de Atos vai ajudar-nos tremendamente a investigar o que são essas tarefas. Mas você precisa entender o seguinte: ao longo do estudo de Atos, tenha em mente que trata-se de Deus operando por meio de gente falha. O que isso implica? Grande parte da confusão hoje nas igrejas acerca das práticas do livro de Atos, muitas igrejas querem simplesmente voltar e fazer como se fazia no livro de Atos, é porque nós não devemos simplesmente imitar o que se fazia, sem antes analisar teologicamente e analisar o contexto do que estava acontecendo. Lucas está escrevendo um livro de história, não é um manual de plantação de igreja, embora ele tenha princípios úteis para a plantação de igreja. A gente vai ver maus exemplos. Nós não devemos simplesmente seguir os exemplos que acontecem aqui indiscriminadamente. Nós veremos bons exemplos de Paulo, de Pedro e de tantos. Nós veremos maus exemplos. E nós temos que aprender a discernir biblicamente essas coisas. Ser criteriosos em investigar à luz da própria Bíblia o que estava acontecendo e não simplesmente imitar.
E note que Jesus, em 40 dias, preparou a igreja, dando provas incontestáveis, deixando claro para eles que ele havia ressuscitado. Por que ele insiste nisso? Porque a ressurreição de Cristo é o fato histórico que vai fazer você continuar trabalhando. Porque se você não tiver no seu coração a mesma esperança que os apóstolos tinham, então desmontar o som, pregar, ajudar com as crianças, servir a Santa Ceia, qualquer coisa que você faça na igreja, vai logo te parecer inútil e pequeno. Mas se você é alimentado pela chama da ressurreição, como os apóstolos foram, se você é movido pelo fato de que o seu Senhor está vivo e atuando, então nenhum trabalho será pequeno, nenhuma obra será inútil. Ele deu aos seus discípulos a coragem necessária. Ele deu aos seus discípulos a força necessária para seguir em frente e pregar, mesmo debaixo de perseguição, de humilhação e de prisão. Aqueles homens estavam absolutamente convencidos da ressurreição. E é por isso que eles estavam dispostos a aguentar martírio, aguentar prisão e aguentar todo tipo de male que eles passaram. Eles viram Jesus por 40 dias e interagiram com ele. Veja que o texto ainda diz que Jesus passou um tempo ensinando-os acerca do reino. Até esse momento ele já havia ensinado várias coisas acerca do reino, não é verdade? Lembre-se, por exemplo, das parábolas do reino. Lembre-se, por exemplo, do Sermão do Monte, onde ele fala sobre como é a vida do cidadão do reino. Mas ainda tinha coisa mais a ensinar. A gente não tem os detalhes dessas aulas que Jesus deu sobre o reino. Seria bom, não seria? Se a gente tivesse guardado aqui as aulas que Jesus passou 40 dias explicando sobre o reino de Deus. Mas talvez a gente tenha. Porque é bem normal a gente imaginar que as cartas escritas pelos apóstolos sejam enormemente influenciadas por esses ensinamentos de Cristo durante esses 40 dias, explicando para eles como seria a vida. Eu acho que a gente encontra resquícios desse tempo nas cartas de Pedro, nas cartas de João, mesmo nas cartas de Paulo. A gente não sabe tudo o que aconteceu, mas a gente sabe que Jesus preparou a sua igreja, porque Jesus nunca dá uma tarefa sem dar a força necessária para fazer. Hoje, queridos, nós todos estamos plenamente equipados com sua palavra. Plenamente equipados. Parte da razão pela qual nós temos medo de testemunhar, de falar do Evangelho, de falar acerca da fé para nossos amigos, vizinhos, familiares, é porque nós achamos que não temos o equipamento necessário. Nós achamos que para falar dessas coisas a gente tem que ter passado um tempo gigantesco no seminário, ou ter pregado várias vezes diante do povo todo, que a gente tem que saber muito mais do que a Bíblia fala que nós temos que saber. Cada um de nós, na pequena medida que temos o suficiente para qualquer tarefa que Deus nos dá. E Deus nos chama para continuar crescendo. Deus nos chama para continuar aprendendo, para saber acerca do equipamento que Ele nos deu. E isso vai te dar confiança na obra. E Jesus falou para eles: esperem em Jerusalém. Já eu vou falar para vocês saírem para todo lado, mas não agora. Fiquem em Jerusalém, porque vocês estão para receber o equipamento mais importante que vocês vão ter nessa obra. Está para chegar a promessa feita pelo Pai. Que promessa? Do que ele está falando aqui no verso 4 e 5. Lá em Lucas 3, João Batista havia falado sobre batizar a Jesus, mas falava que do mesmo jeito que Jesus era batizado, viria um outro batismo do alto sobre eles, um batismo diferente, um batismo do Santo Espírito. No final do Evangelho de Lucas, Jesus prometeu que iria embora, mas que iria enviar para eles poder vindo do alto, um poder especial para a missão que eles fariam. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu vou equipar vocês, eu vou mandar vocês por esse mundo, vocês vão correr perigo, vocês vão apanhar, tem dia que vocês não vão ser bem-sucedidos como vocês acham, mas tudo que eu vou mandar vocês fazer, eu vou mandar o meu próprio Espírito convosco. Não mando vocês sem o equipamento necessário. Nós precisamos da obra do Espírito Santo, o Paracletos, o Consolador, o Auxiliador, o Encorajador. Todas as traduções possíveis de Paracletos. Como diz um autor, esses pobres discípulos não mostravam nenhum sinal de serem plantadores de igreja em potencial. Mas o Espírito mudou isso. Queridos, nós não somos fortes para irmos em nossa própria força.
Nós não somos sábios para irmos em nossa própria sabedoria. Nós sequer somos corajosos para irmos em nossa própria coragem. Nossa obra sempre é feita na dependência do poder do Espírito, não de acordo com a força desse mundo. Pergunte aos pastores por aí. Dificilmente um deles vai dizer para você que todo mundo sempre viu nele plena capacidade e poder e ele sempre foi um homem pronto desde cedo. Dificilmente um pastor vai dizer que ele se sente plenamente capacitado para pregar, liderar, aconselhar, que ele percebe que ele tem nele mesmo tudo o que ele precisa para a obra. Se um pastor falar isso, corra dele, tá bom? Talvez você tenha medo de se envolver no trabalho da igreja porque você acha que você não tem o que é necessário. Você vê os outros fazendo, você vê os músicos com essa capacidade, você pensa, eu toco tão mal. Você vê algumas pessoas dando aula para as crianças e pensa, eu nunca vou ter essa capacidade de lidar com as crianças. Você vê as pessoas, os professores de escola dominical e pensa, puxa, nunca vou ter essa desenvoltura. Você acha que não saberia por onde começar e que tem gente mais qualificada. Sejamos claros, sempre tem gente mais qualificada. Sempre tem gente que tem mais a oferecer. Mas a Bíblia chama a todos nós a usarmos o pouquinho que nós temos, porque é no poder do Espírito que nós fazemos. Se fosse no nosso pequeno poder, realmente não teríamos nada para oferecer. Mas a nossa pequena capacidade é potencializada pelo poder do Espírito Santo e pode ser útil para a igreja, para o mundo, nossos dons e talentos que Deus nos deu. Queridos, o Espírito Santo trabalha com gente fraca. O Espírito Santo trabalha com gente difícil e complicada, e o livro de Atos vai mostrar isso claramente. Logo após contar a história do que vem depois da ressurreição, Lucas começa a falar, e é muito interessante, você vai ver o livro, Lucas em nenhum momento embeleza os fatos. Ele não esconde as mancadas da igreja, ele não esconde a estupidez de certos momentos, a fraqueza e o erro dos apóstolos. A gente já falou sobre isso lá em Marcos, mas vale repetir. A Bíblia é brutalmente verdadeira acerca de nossas falhas, acerca de nossos tropeços, das enrascadas que a gente se mete. Por quê? Não seria melhor se Lucas tivesse feito um livro histórico, mas tivesse colocado só as partes boas? Assim, dava uma impressão para o descrente de que aqui é tudo bem, é atrair o pessoal, dar uma dourada na pílula. Não seria mais útil evangelisticamente? Para que ficar falando das partes difíceis, ficar falando dos nossos erros? Para quê? Porque o Evangelho, queridos, é justamente a boa notícia de que há salvação para gente que vive se metendo em enrascada, de que há salvação para traidores, fingidores e enganadores de toda forma. O Evangelho é a boa notícia de que nessa vida nós temos crescimento por obra do Espírito Santo e que Jesus, na sua obra, usa gente bagunçada e complicada como nós. Mas que acima de nossos erros e tropeços, acima de nosso desentendimento e nossa imaturidade, Jesus está trabalhando, Jesus está agindo e Ele usa cada um de nós. E aprove a Deus, nessa obra, usar gente tão incapaz como eu. Talvez você venha a ler sobre Paulo e Pedro e Lucas e os intrépidos apóstolos e você pense, eu nunca faria isso. Talvez você leia sobre missionários como Adoniram Judson, William Carey, e pense, eu nunca seria capaz disso. Mas aí é que está a beleza disso tudo. Porque Paulo, no momento da sua conversão, tampouco seria capaz disso. Ele era muito pior que todos nós. Pedro foi crescendo. Todos os grandes homens e mulheres de Deus na história eram pequenos homens e mulheres de Deus no começo, e se tornam grandes não porque são grandes em si mesmos, mas porque desejam servir e o Espírito os utiliza. O que Paulo diria se naquele dia da conversão você chegasse para ele e falasse, Paulo, você vai fazer 3 viagens missionárias, pregar o Evangelho por toda a Europa? Ele diria, sei. Se o pessoal não me matar quando eu chegar lá amanhã, já vai ser o suficiente para mim. A gente não tem ideia de quão longe o Espírito pode usar nossa fraqueza, nossa pequenez. Basta que a gente se coloque a seu serviço. Não tenha medo de trabalhar no reino. Não tenha medo de se envolver nos serviços da igreja. Nós precisamos de você. Nós precisamos de gente pequena e temerosa, que aceite fazer música na frente dos outros. Nós precisamos de homens
pequenos e temerosos, que topem ir para o seminário e se tornarem pastores. Nós precisamos de gente pequena e temerosa que, diante do Senhor, busque honrá-lo, cuidando da sua família. Nós precisamos de gente pequena e temerosa que, é o mais medonho de todos, encare uma sala cheia de crianças para ensinar. E o melhor de tudo é que Jesus usa gente pequena e temerosa, porque Ele nos faz tudo o que precisamos ser. A ação da igreja é sobrenatural. Somente a ação sobrenatural explica o crescimento espantoso. Somente a ação sobrenatural do Espírito explica a ousadia, o fortalecimento, a perspicácia da igreja. Queridos, o crescimento da igreja foi tão chocante que os pagãos ficaram sem norte. Todos ficaram chocados, o que é isso que está virando o mundo de pernas para o ar? Até que chega um ponto que um pai da igreja, Tertuliano, escreve algo que se tornou famoso. Ele fala para os pagãos, ele diz o seguinte: nós somos de ontem, mas ainda assim nós preenchemos suas cidades, suas ilhas, suas fortalezas, cidades, municípios, acampamentos, tribos, decúrias, seus palácios, seu senado e seu fórum. Nós só deixamos para vocês os seus templos. Esse é o crescimento da igreja no poder do Espírito. A igreja não pode ser parada porque a igreja é o corpo do próprio Senhor Jesus que continua trabalhando. Hoje a gente começa a história do livro de Atos e a história inspirada termina no capítulo 28, mas a história da igreja continua e ainda vai continuar por um tempo até a volta de Cristo. E a gente vai ver que esses são os atos de Jesus Cristo, por meio da igreja, no poder do Espírito, e Ele nos chama para seguir e trabalhar com Ele. Porque Ele nos libertou da morte eterna, não para a gente ficar à toa por aí, mas para que fôssemos parte da sua obra. E é um privilégio, queridos, nos juntarmos a Ele com toda a sorte de trabalho que Ele nos der para fazer. Cada um de vocês é chamado para trabalhar. Cada discípulo tem lugar nessa obra. Nenhuma tarefa é pequena. Todas são gloriosas, todas são espirituais, porque todas são feitas no poder do Espírito para a glória de Deus. Não tem tarefa pequena. A história continuou, a história continua. Hoje nós continuamos fazendo em nossa igreja o que eles fizeram antes, seguindo os mesmos mandamentos, construindo sobre a mesma base, no poder do mesmo Espírito, servindo ao mesmo Senhor e com a mesma esperança. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pelo livro de Atos, que nos mostra como o teu Santo Espírito age na história e trabalha com um povo fraco como nós, e faz grandes coisas para a sua própria glória. Nós agradecemos, Senhor, pela vida de nossos irmãos e irmãs do passado, que foram colocados também como pedras vivas nesse grande edifício, e nós clamamos, Senhor, usa-nos, usa o pouco que temos, usa-nos, Senhor, para a tua obra, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém.